canal. Meu nome é Gleice Nascimento e hoje nós vamos falar desse livro aqui, Fugindo dos Mercadores de Escravos. Esse livro trata de um romance, de uma história contada lá das tribos africanas, que um missionário chamado David Livingstone, ele foi levar a palavra de Deus lá na África, nas tribos africanas. Mas lá naquele tempo ainda era a época da escravidão e os mercadores de escravos, eles iam para pegar os africanos e para vender, para escravizá-los. Só que eles eram muito espertos. Eles faziam o quê? As tribos brigar entre si. E aqui eu quero chamar a atenção do que os autores também trazem aqui e chamam a nossa atenção, que é como as pessoas de fora podem nos fazer intrigas, pode nos fazer nos afastar uns dos outros, causar conflitos, assim como os mercadores de escravos. Eles armavam uma situação para parecer que uma tribo estava conflitando com a outra e assim eles guerreavam entre si, pegavam aquela tribo, que quem ganhava pegava aquela tribo e vendia para esses mercadores de escravos, porque já eram escravos de guerra, né? Então já vendia para eles e achavam que estavam ganhando. Mas esses conflitos eram gerados pelos próprios mercadores de escravos. E o que chama mais atenção nessa história é que esse missionário, ele vai para levar a palavra de Deus. E ele confronta esses mercadores de escravos e pega esses escravos, essas pessoas, traz elas para a liberdade. E através do quê? Da palavra de Deus. E começa ensinando sobre Jesus, evangelizando essas pessoas e falando para elas sobre o amor de Deus, que o amor de Deus liberta, que o amor de Deus, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, as boas novas do Evangelho, traz paz, traz alegria e que não há confusão. E o mais interessante ainda é que os autores vão nos falar, através da vida desse missionário, vai falar que para mudar aqueles conflitos entre os povos, entre as tribos, era necessário o evangelho chegar. Então, o missionário, para levar a palavra de Deus às diversas tribos, para acabar com essas guerras, para acabar assim então com a escravidão, ele vai numa aventura gigantesca através dos rios lá africanos, né, para encontrar essas ilhas, para encontrar esses povos, entra no meio dessas guerras para conversar, para levar Jesus, porque esse missionário fala bem assim, ó, que somente Jesus, somente o Evangelho pode transformar conflitos em paz, guerras em paz. Que então, somente quando ele levasse o Evangelho, quando essas pessoas aceitassem Jesus, começassem a conhecer Jesus, a pertencer a Jesus, a vida delas seriam transformadas e assim essas guerras, essas inimizades entre as tribos acabariam. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo tem esse poder de aniquilar as intrigas, as guerras, de acabar com tudo isso, de acabar com as contendas e trazer amor, trazer união, trazer alegria. Então ele acredita que a partir do momento que ele evangelizar todas essas tribos, a paz vai reinar entre os africanos e não vai haver tempo para os mercadores de escravos. Então, e a escravidão em si também irá acabar. Os autores falam no final do livro o tanto que David Livingstone contribuiu com o povo africano para acabar com essas guerras, também com a escravidão. E ele cuidou de 2 escravos, né? De 2 meninos escravos que perderam seus pais, as suas famílias durante essas guerras entre tribos, e ele criou essas crianças porque elas não tinham mais com quem viver, não tinham mais família, porque eram exterminadas as tribos nessas guerras. E ele criou como seus filhos, deu educação, levou para a Inglaterra, outros momentos levou para os Estados Unidos, e eles se tornaram cristãos fiéis ao Senhor nosso Deus. E a história nos deixa muito assim, às vezes triste, pensativo, reflexivos em relação quanto era doído esse momento, né, que os africanos viviam da escravidão, quanto foi difícil, quanto sofrimento, há momento que a gente até chora com o sofrimento. Como que um ser humano pode infligir tanta amargura ao outro? Mas isso vem nos falar sobre a falta de amor, a falta do conhecimento do Filho
de Deus, do Senhor Jesus. Porque quando o Senhor Jesus chega na vida das pessoas, há transformação. Onde havia sofrimento, agora há paz. Assim como os autores falam através da vida desse missionário que é contado nesse livro. Vale a pena ler esse livro? Com certeza vale a pena. E é aqui, ó, aqui já diz que é Aventuras Teens. Então, se você tem filhos adolescentes e quer uma boa literatura, recomendo que você compre esses livros. Não são de um valores muito caro e são de fácil leitura e vai fazer os seus filhos ter mais fé no Senhor Jesus Cristo, amar mais o próximo através da leitura de um livro. Mas leia você junto. Também, se os seus filhos não têm muito interesse na leitura, comece você lendo, porque a leitura transforma o nosso lar, transforma a nossa vida para melhor. Se você chegou até aqui é porque você gostou desse vídeo. Então, ó, curta esse vídeo, envia para mais pessoas e que o Senhor Jesus abençoe você e sua família. E eu te aguardo aqui para o próximo vídeo!